Aí diz respeito de novo àquilo que eu falei no capítulo 4 de Efésios, né? Versículo 8, quando Cristo subiu às alturas, Ele então, quando Deus o ascendeu, Ele levou cativo o cativeiro, quer dizer, Ele tirou você lá do inferno. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você era um escravo do pecado, um escravo da morte. E Deus, quando Ele fez com que Cristo fosse crucificado, Ele desceu até o Hades. E de lá, nas regiões inferiores da terra, Ele tirou você de lá. Ele libertou essa escravidão do pecado. E Ele levou você juntamente com Ele lá nas alturas. Acredita nisso ou não? Levou você lá nas alturas. Se você não acredita, está aqui, ó. Efésios 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, estávamos no Hades, porque o Hades é que guarda a morte. Nós estávamos mortos, estávamos no Hades, né? Mas Ele nos deu vida, a vida de ressurreição. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer, quando Cristo morreu, foi até lá, né? E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Deus ressuscitou a Cristo, irmãos, Ele também nos deu vida. Nós não tínhamos vida, estávamos mortos, estávamos nas regiões inferiores da terra escravizados. Mas quando Cristo desceu até lá, Deus ressuscitou a Ele. Quando Deus ressuscitou, Ele deu vida para você. Nos ressuscitou. E não só isso, quando Cristo ascendeu, irmão, nós ascendemos com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está mais no inferno. Você não está mais na morte. Você não é mais escravo do pecado e da morte. Cristo desceu até lá e tirou você de lá. E quando Deus o ressuscitou, ascendeu ao céu, você foi junto. Então a igreja não é meramente uma entidade religiosa humana. A igreja, irmãos, é um organismo vivo. Foi gerado na ressurreição. E hoje estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Você não está sentado aqui no chão, não, aqui na terra. Você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. E qual o objetivo disso tudo? Agora então Deus está dando você como dons para a igreja, como edificadores da igreja. Você está disposto? Por isso, irmãos, não fique tão ocupado só com o seu emprego, seus afazeres, você ganhar dinheiro, cuidar da sua família, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar do teu negócio, procurar enriquecer, ter uma casa de campo, uma casa de praia, mais carros, mais patrimônio. Irmão, não perca tempo com isso. Você foi dado, depois que Deus tirou você lá do inferno e colocou você lá no céu, e agora Ele mandou você para a igreja com uma função. Qual é a função? Para edificar a igreja. A sua principal função, a sua profissão principal, irmãos, é edificação da igreja. Portanto, irmãos, se você ocupou todo o seu tempo só com as coisas suas, irmão, está na hora de ocupar o tempo para edificar a igreja, cuidar das pessoas, cuidar dos irmãos. Vamos lá? Amém. E buscar, não só o Senhor quer que você seja edificador, você seja um que busque material para construção. Os materiais para construção estão nas ruas. Vá pregar o evangelho.
Vamos resgatar pessoas. Vamos trazer essas ovelhas desgarradas para o rebanho, para a casa do Senhor e cuidar delas. Que tal, irmãos? Ó Senhor Jesus. Amém. Isaías 10, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está errado esse versículo aqui que eu anotei. Vocês podem procurar para mim qual é o versículo, mas o versículo que eu quero ler com vocês eu anotei aqui. Vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Acho que eu errei a anotação aqui. 6, 9. Isso, 6, 9. Tá, anotei 10. É Isaías 6, versículo 9. Então disse a ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Quer dizer, essa era a situação dos judeus quando Jesus veio para salvar o seu próprio povo, né? Então eles ouviam e não entendiam. Eles viam, mas não percebiam, certo? Torna-se insensível o coração deste povo. Ora, se eles têm, né? Se eles não conseguem ver, nem conseguem perceber, porque algum problema tem no coração. Por isso, irmãos, não tenha problema no coração. Procure um cardiologista espiritual. Não endureça o coração. Se você endurecer o coração, irmãos, de nada adianta toda essa riqueza de palavra. Essa palavra está fazendo milagre na vida de muitos, mas na sua não vai fazer nenhum efeito. Todo um problema do coração, tá? Então, torna-se insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, Deus quer muito que o povo, né, receba a Cristo de uma maneira adequada. Como? Ver com os olhos, conseguir ver com os olhos, e conseguir ouvir com os ouvidos, e conseguir entender com o coração. Mas quando o coração se endurece, os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, e o nosso coração não entende o que Deus fala e o que Deus está fazendo aqui na terra. Irmãos, é muito triste, né, viver aqui na terra, ser alguém assim. Versículo 1 ainda, né? Versículo 1 do capítulo 6 de Isaías ainda, porque nós vamos falar sobre a glória de Deus. Então já vou aproveitar, já que estamos com o capítulo 6 de Isaías aberto aqui. Então versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías, ele teve uma visão, ele viu um trono alto e sublime. Quem estava sentado era o Senhor. Esse Senhor aqui, vocês podem ver que João Ferreira de Almeida, ele só tem caixa alta no S. E quando se trata de Senhor, Yahvé ou Jeová, todas as letras do Senhor são em caixa alta. Aqui é só Senhor, só S está em caixa alta, em maiúscula. Então esse Senhor aqui refere-se a Cristo.
Isaías, na sua visão, ele já viu Cristo assentado em um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Irmãos, as vestes geralmente são as nossas ações, os nossos atos, né? Tudo que nós é o viver humano. Irmão, nossas ações como ser humano. Irmãos, o nosso Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, irmão, todas as suas ações como no seu viver humano, irmãos, são como essas abas, né, das suas vestes enchiam o templo. Ele só falou a palavra de Deus. Ele só se preocupou, irmãos, em fazer a vontade do Pai. Ele só se preocupou, irmãos, em fazer agradar aquele que o enviou. Ele não buscou a sua glória quando teve oportunidade. Quando multidões e multidões, né, vieram aqui para exaltá-lo, irmãos, ele não se perdeu. Ele continuava tendo os seus atos de justiça. O seu comportamento, o seu viver, a sua conduta foi totalmente aprovada por Deus como atos de justiça. Serafins estavam, né? Bom, vamos, versículo 3, vai. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, o nosso Senhor Jesus fez esse trabalho com o objetivo de Deus poder encher a toda a terra com a glória dele. E Deus vai encher. Ele está enchendo a sua igreja da sua glória. Mas um dia toda a terra vai estar cheia da glória de Deus. Mas tudo é graças à obra que Jesus Cristo fez. Vocês entenderam? Graças a Jesus Cristo, irmão, tornou possível nós estamos desfrutando também da glória de Deus. E através de nós vamos levar essa glória, irmão, para toda a terra.